Bom, boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu sou pastor do Livres aqui na igreja, nossa rede de adolescentes. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, poder falar um pouco a respeito da palavra do nosso Deus. É tão bom a gente aprender cada vez mais sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Jesus e como que isso reflete na nossa vida, do nosso dia a dia, e não apenas aqui dentro. Eu espero que todos vocês tenham passado bem essa semana. A palavra da semana passada que o Felipe Bittencourt trouxe para a gente foi muito forte. Deus falou muito ao meu coração, espero que tenha falado ao seu também. E espero que nessa noite isso continue. E para começar, eu lembrei que essa semana, ou semana passada, eu estava conversando com a G, estava contando um pouco de como foi a minha infância. E eu lembrei que quando eu devia ter uns 7, 8 anos, estava eu, a minha irmã e mais 2 amigos nossos. A gente montou um grupo de aventuras. Era como se fosse um escoteiro independente, assim. A gente comprou os nossos próprios equipamentos. Lembro que cada um de nós tinha 30 metros de corda para fazer escalada. Cada um tinha um cantil de água. A gente tinha um canivete, que aí só o mais velho podia manusear, no caso, né? E a gente ia para os lugares, assim, escalava muro de casa. A gente gostava de subir em árvore. Eu lembro de um dia até que a gente subiu num eucalipto. Eu não sei, na época parecia ser muito alto, né, para uma criança. E como eu era o mais novo da turma, eu fui o último a subir, e a gente, quando chegava, não dava para subir lá no final do eucalipto, né? Mas numa distância razoável, a gente fazia um escrito, cada um gravava a sua inicial com canivete, e depois descia. E era muito legal, era uma brincadeira de infância, uma brincadeira de criança, subir em árvore, gostar de aventura. E eu estou contando essa história para vocês porque hoje à noite a gente vai falar sobre um homem que teve que subir numa árvore para ter sua vida mudada. Eu acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria, conhecem essa história, a história de Zaqueu. Está lá em Lucas 19 e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você trouxe, ou a Bíblia no seu celular. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Zaqueu hoje. Lá em Lucas 19, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demoras, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz e ela fala conosco até hoje, Pai. E eu peço que nessa noite não seja diferente. O Teu Espírito Santo já está aqui, já está no nosso meio, e eu peço que Ele encontre nesse lugar corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Pai, nós clamamos, nós pedimos que o Senhor intervenha essa noite e mude a nossa vida, mude a nossa história. Mude para melhor, mude para que haja impacto, mude para que haja transformação verdadeira, assim como houve na vida de Zaqueu, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, sejam sinceros, quantos aqui conhecem a história de Zaqueu? Bastante gente, né? Mas mesmo assim eu vou dar uma pincelada no que estava acontecendo para vocês entenderem. Então, no capítulo 18, o capítulo anterior a esse que a gente leu, Jesus ele estava a caminho de Jericó e a próxima parada de Jesus depois de Jericó era Jerusalém. Lá no capítulo 18, Jesus
o texto diz para a gente que Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Então, Jesus aqui passando em Jericó e indo para Jerusalém, ele já estava se caminhando para o final do ministério dele, onde ia começar todo aquele processo da crucificação e da ressurreição. Então, esses episódios finais aqui, a partir de Lucas 18, é onde Jesus já está se encaminhando para o fim, para a morte na cruz. E é muito interessante que aqui em Lucas 18, no capítulo anterior, no caminho para Jerusalém, Jesus ele conta para os seus discípulos a parábola sobre o fariseu e o publicano. Ele se encontra com crianças, ele cura um cego, o cego de Jericó, uma história muito conhecida também, na entrada dessa cidade. E então Jesus chega de fato em Jericó e entra nessa cidade. E tem esse encontro interessante com Zaqueu, né? Quem que era Zaqueu? Zaqueu, como o texto nos diz, ele era um homem rico e ele era chefe dos cobradores de impostos. Engraçado porque Zaqueu, no hebraico, significa puro, reto. E os cobradores de impostos da época, eles não tinham uma fama muito boa. Na verdade, eles eram totalmente o contrário. Quando o texto fala de publicanos ou cobradores de impostos, são pessoas que trabalhavam para o Império Romano, pessoas daquele mesmo povo, que trabalhavam para o Império Romano, e no caso de Zaqueu, ele era responsável por tirar dinheiro do seu próprio povo e dar para os romanos. E, na verdade, Zaqueu e os cobradores de impostos, eles eram conhecidos porque eles extorquiam o seu próprio povo, além do necessário para o Império Romano, para poder enriquecer às custas de um povo que já era muito oprimido. Vamos dizer que Zaqueu ele não tinha uma reputação muito boa naquela cidade. E, na verdade, Teócrito, que é um poeta grego, ele, quando foi interrogado a respeito de quais feras deviam ser reputadas as mais cruéis e selvagens, ele diz assim: os ursos e leões nas montanhas, e os caluniadores e publicanos nas cidades. Então, a fama de Zaqueu não era boa. E aí já vem a nossa primeira dúvida: o que Zaqueu, então, foi querer entrar no meio dessa multidão para ter um encontro com Jesus? Porque Zaqueu ele tinha dinheiro, ele vivia muito bem, e ao mesmo tempo ele era muito mal visto pelo seu povo. Então eu acredito que ele não devia ser um cara muito aberto à exposição, a se arriscar desse jeito, porque as pessoas não gostavam dele. A gente leu ali no texto que eles falavam que Zaqueu era um pecador, que eles se assustavam com a presença de Zaqueu. O que um cara desse faz numa situação dessa? Por quê? Por que Zaqueu foi lá? E a verdade é que a significação da vida, de todas as nossas vidas, ela se encontra na busca da nossa alma por algo além, por algo mais. É inegável que existe esse desejo na alma de cada um de nós, e esse desejo por significado de vida, ele não se encontra só em corações não cristãos. Muitas vezes você está aqui na igreja e você sente que a sua vida está faltando algum significado, que em algum momento você se perdeu. Quantas vezes eu já me deparei nessa situação, tentando subir em árvores em busca de algo a mais para mim. E não vamos ser hipócritas, porque dinheiro é bom. Dinheiro é quem não quer dinheiro, né? Quem não quer ter essa preocupação a menos na vida, de ter uma vida confortável, de ter dinheiro, de poder fazer o que bem quer. Mas ainda assim, para Zaqueu, aquilo não era suficiente. A vida que ele levava de ser um homem rico não era o suficiente para ele. Parece que faltava algo na vida dele. E eu imagino que então Zaqueu deve ter ouvido desse mestre, esse mestre Jesus, que estava andando por toda a Judéia, fazendo milagres, mudando a vida de pessoas. E Zaqueu então quis se encontrar com o mestre. E é engraçado que, devido à sua baixa estatura, Zaqueu ele teve que apelar para subir numa árvore, para conseguir pelo menos ver Jesus passar. E algumas versões dizem figueira brava, outras versões dizem uma árvore que eu nem conheço, chama sincomoro, que é tipo um figo de baixa qualidade. E é meio que coisa de criança, né? Subir em árvore para ver os outros. É coisa que a gente vê quando
criança subindo em grade, em árvore, mas adulto fazendo isso? Não tem muito sentido, né? Mas então a gente chega nesse encontro, lá no versículo 5. Espero que você ainda esteja com a sua Bíblia aberta. E no versículo 5, então, Jesus e Zaqueu se encontram. O texto diz, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E agora eu me perguntei o que Zaqueu estava fazendo ali. A segunda pergunta que eu faço é, por que Jesus parou para olhar para cima de uma árvore? Como o texto fala, uma multidão estava ali, Jesus estava passando por Jericó, ele tinha ainda um alvo final que era Jerusalém, para que essa profecia, a profecia dos profetas se cumprisse. Jesus não tinha chegado no ponto final ainda, e Jesus então ele resolve parar no meio da multidão e olhar para cima de uma árvore. Eu esqueci de trazer uma foto de uma figueira, mas é uma árvore grande. E Jesus parou, olhou para cima e falou, ei Zaqueu, tudo bem? E a verdade é que o Evangelho é um Evangelho onde Deus procura os homens em suas próprias mentes. Zaqueu, ele tinha alguma esperança de ter sua vida mudada naquele momento. Já Jesus, ele tinha toda uma vida nova para oferecer para Zaqueu. E sabe, há ocasiões quando nós falamos sobre encontrarmos Deus em Jesus. Mas é muito mais verdade que através de Jesus, Deus nos encontra. E naquele momento, Deus queria encontrar com Zaqueu. Zaqueu, talvez ele se programou para estar ali. Zaqueu, talvez ele tinha alguma esperança, como eu falei. Mas a verdade é que Jesus queria se encontrar com Zaqueu. Ele olha para a árvore, ele vê Zaqueu lá, porque ele é assim, um Deus que nos encontra, um Deus que nos vê. E eu fico imaginando o desconcerto nos olhos de Zaqueu, quando esses olhares se encontram. Tem até uma música da Heloísa Rosa, que eu gosto muito, que ela fala, quando os meus olhos encontram os seus, descubro que eu perco para ti. Eu imagino Zaqueu ali naquela situação, ele só queria ver o mestre passar, e de repente esse mestre para a multidão e chama ele da árvore e fala, não, eu quero ficar na sua casa hoje. Nem te conheço, Zaqueu, mas eu quero ficar na sua casa hoje. Então Jesus pede para Zaqueu descer, e não havia uma promessa, Jesus não falou para Zaqueu nada, não tinha uma promessa de algum milagre, alguma cura, alguma coisa extraordinária que fosse acontecer. Jesus só falou, Zaqueu, eu quero ficar na sua casa hoje, era isso. E o texto fala que Zaqueu, com muita alegria, ele desceu e levou Jesus para casa. É engraçado porque até Jesus fazer esse convite, ele era apenas um espectador. Mas agora aquilo se tornou pessoal. Jesus faz com que os nossos encontros com ele se tornem pessoais. Ele quer que a gente deixe de ser espectadores no que ele está fazendo e que se torne pessoal. Com Zaqueu foi assim. E Zaqueu ele teve que decidir o que ele ia fazer a respeito desse convite, desse pedido. E ele decidiu ficar feliz e receber Jesus em sua casa. Até agora tudo bem, né? É um texto bem conhecido, imagino que eu estou falando coisas que vocês já sabiam, a maioria. E está muito bom, é simples, um homem rico que precisava de uma vida transformada, foi atrás do mestre famoso, Jesus, se encontrou com Jesus e foi receber Jesus em casa. Simplicidade. Mas aí aparece um problema aqui no texto e a gente precisa lidar com esse problema de vez em quando. Lá no versículo 7 diz que ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Alguns estudiosos dizem que essa queixa que o povo estava fazendo era, na verdade, como gritos de protesto em relação ao que esse mestre estava fazendo na casa desse pecador. Jericó, não sei se vocês lembram dessa cidade, Jericó era uma cidade que foi destruída lá por Josué, há muitos mil anos atrás dessa história aqui. E Jericó ela foi uma cidade que foi reconstruída,
alguns dizem que era uma cidade muito bem vista por Herodes, que era o rei da Judeia naquela época. Então era uma cidade que era bonita, era bem frequentada, e muitos sacerdotes e fariseus gostavam de passar tempo lá. E aí fica a pergunta, por que então Jesus não se hospeda na casa de um sacerdote? Por que Jesus não se hospeda na casa dos mestres da lei? Ele resolve se hospedar na casa de um pecador. Não só um pecador, mas de um traidor. Alguém que traiu aquele povo, alguém que roubava daquele povo, alguém que não era bem visto por aquelas pessoas, alguém que era muito rico, enquanto a maioria da população era oprimida. E mesmo assim, Jesus escolheu ficar na casa dele, em vez de escolher a casa de qualquer outra pessoa. E sabe, parece que aqui o evangelho, a mensagem de Jesus, se torna quase que uma vergonha para aqueles mestres de não receberem o mestre em sua casa e ele escolher ficar na casa de um pecador. Mas a verdade é que o evangelho, meus irmãos, a gente tem que aprender isso todas as vezes. A verdade é que o evangelho são as boas novas anunciadas para pecadores e alienados de Deus, assim como era Zaqueu. E quem está dentro, ou quem está dentro precisa entender isso. Aquele povo precisava entender aquilo, como assim? Tanto tempo andando com Jesus e ainda não tinham entendido qual que era a mensagem. E meus irmãos, mais uma vez, eu não estou tentando aqui ser populista, liberal, ou falar de uma graça barata. Essa é apenas a verdade da palavra. O evangelho é a mensagem de boas novas para pecadores. Eu vou falar isso todas as vezes que for preciso. E sabe, o pecado de alguém não pode ser um problema para a nossa santidade. E parece que esses fariseus, o povo estava tão incomodado com o pecado de Zaqueu, ou eles estavam incomodados porque Jesus escolheu a casa de Zaqueu e não a deles? Porque parece que não faz muito sentido essa história. Eu fico imaginando os discípulos que estavam acompanhando Jesus em todo o seu ministério. Ih, rapaz, lá vai Jesus caçar mais confusão. É toda hora confusão, toda hora Jesus quer curar mais uma pessoa, quer salvar alguém, quer parar a multidão, quer fugir da multidão. Jesus, estamos cansados dessa confusão. Será? Será que a gente está cansado também de ouvir sobre palavras de salvação, de ouvir que Jesus salva pecadores? Será que nós que estamos aqui estamos cansados dessa mensagem, que é a mensagem pura do Evangelho? Se o reino de Deus estava tão perto, e se aqueles homens queriam tanto a manifestação do reino de Deus, não seria essa uma verdadeira manifestação do Evangelho? Porque muitas vezes nós também queremos, cantamos, oramos, pedindo que o reino venha, que o reino se estabeleça, que a vontade de Deus seja feita, mas a mensagem do reino, a agenda de Deus, a agenda do reino, ela é uma só, é salvação para os perdidos. Para aqueles que se reconhecem como perdidos. A Bíblia fala, Jesus aqui falou no final, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E a salvação, ela não deve ser compreendida de uma forma simplista como apenas abençoar, mas é socorrer. Socorrer aqueles que precisam e que reconhecem que precisam. Zaqueu, ele tinha muito dinheiro, mas ele estava reconhecendo que precisa. Já era provavelmente meio humilhante ele ser uma pessoa baixa, um adulto ser uma pessoa baixinha. Provavelmente ele poderia se sentir dessa forma. E ele ainda teve que subir numa árvore, coisa que é criança que faz. Mas ele reconheceu que ele precisava de algo. E é legal, é interessante a gente entender isso, porque toda vez que o Evangelho ele encontra alguém, há consequências positivas para isso. Quando a gente aceita Jesus e não fica só murmurando o fato dele salvar outra pessoa, isso traz consequências positivas para nós, e trouxe para a vida de Zaqueu. Lá no versículo 8, o texto fala que, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse:
Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Enquanto isso, ou seja, enquanto as pessoas reclamavam, enquanto o povo murmurava a respeito da decisão de Jesus, Zaqueu teve uma mudança prática em sua vida. Quando ele fala de devolver 4 vezes mais do que ele havia explorado, ele está reconhecendo que ele foi um ladrão. Porque havia uma lei lá em Êxodo que aquela pessoa que fosse pega roubando deveria restituir 4 vezes a pessoa que ela roubou. Então Zaqueu, ele, além de estar tendo uma ação prática, ele está reconhecendo que ele era um ladrão, que ele foi um ladrão. Só que a parte de dar metade do que ele tinha para os pobres, ninguém pediu para ele. Não era uma coisa que ele devia fazer, que ele precisava fazer. Ele não era obrigado a fazer isso. O texto nem fala que Jesus pediu para que Zaqueu fizesse isso. Mas sabe, Zaqueu vai além. Ele vai além porque o evangelho de Jesus não é simplesmente sobre abolir ou cumprir a lei, mas é dar uma nova lente, uma nova interpretação a essa lei. E Zaqueu, ele começa a entender isso a partir do momento que ele escolhe estar ali com Jesus e a vida dele é totalmente transformada. Ele não precisava dar metade do que ele tinha para os pobres. Mas é isso que Jesus veio fazer. Ele veio achar o perdido e transformar a vida dessas pessoas. Obras de natureza prática seguem as pessoas à alegria da salvação. E é assim que deve funcionar. A nossa vida, a vida da pessoa que foi salva, que foi encontrada por Jesus, ela é uma constante aplicação de mudanças práticas. É assim que nós queremos. Um mundo que é transformado pelo poder do Evangelho. Transformando a nossa cultura, a nossa sociedade, a comunidade onde a gente está. E isso é pelo poder do Evangelho. De uma busca por sentido para algo real, algo que era visto, era visível, algo que mudava a vida das pessoas. Esse era o encontro de quem que precisava de algo com alguém que queria dar. E a resposta automática desse encontro é devolver aquilo que se recebe. O Evangelho é sobre devolver aquilo que a gente recebe. E sabe, é importante a gente falar sobre essa história, e mais uma vez eu reforço que é uma história tão conhecida e tão simples, de forma que não tem muito o que interpretar nela, mas é porque o Evangelho ele é uma constante lembrança. É uma constante lembrança de que a obra é Deus quem faz e não nós. Vocês acham que Zaqueu teria tomado essa decisão sozinho se não fosse esse encontro impactante que ele teve com a pessoa de Jesus? E porque para nós, com o passar do tempo, é muito fácil a gente entrar em 2 situações. Ou a gente pode se tornar como Zaqueu, pessoas que parecem que têm tudo o que precisam, mas sabem que na verdade lhes falta algo. Isso não é um absurdo. Na verdade, a gente vive, eu não sei como era antes de eu nascer, mas a gente vive num mundo que é muito carente de significado. As pessoas estão buscando significado e aprovação o tempo inteiro, estão buscando algo para satisfazer as suas necessidades emocionais. E é muito fácil, até para nós que estamos dentro da igreja, perder de vista que é em Jesus que nós encontramos essas coisas e não no dinheiro, não na nossa profissão, não no nosso casamento ou nas coisas que a gente pode alcançar com nossas próprias mãos. Ou a gente pode se tornar como esse povo que estava revoltado, estava protestando que Jesus decidiu salvar um pecador, alguém que precisava, em vez de ficar na casa de um sacerdote ou de um fariseu. E aí a gente se torna uma oração cheia de orgulho. Eu acho que foi interessante tudo isso que aconteceu, porque em Lucas 18, no capítulo anterior, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E ele falava como que era a oração de cada um. E o fariseu, ele orava: Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse pecador aqui. Muito obrigado, porque eu sou santo. Já o publicano, ele não tinha nem coragem de levantar, e a oração dele era: Deus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Ti.
Na verdade, a gente vai voltar um pouquinho mais, porque lá no Sermão do Monte, quando Jesus começa o ministério, ele fala, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde de espírito, o pobre de espírito é aquele que reconhece que precisa de algo. Então Jesus, ele falou com os seus discípulos lá no Sermão do Monte. Talvez eles não tinham entendido ainda o que era ser pobre de espírito, então Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. E aí, se ficou alguma dúvida, ele se encontra com Zaqueu e mostra na prática como é e quem são os pobres de espírito. E felizes são esses pobres de espírito, porque deles é esse reino que a gente clama, que a gente pede. E o problema é que muitas vezes a gente acaba entrando nesse momento de reclamação, como o povo estava reclamando, e a gente exclui as pessoas que também fazem parte dessa herança. E mais uma vez eu falo, muitas vezes a gente faz isso porque talvez o pecado dela nos ofenda de alguma forma. Mas a gente esquece que a salvação é restauração, é o início de uma nova vida, é nós participando na natureza de Deus, do caráter e da justiça de quem Deus é. Aconteceu com Zaqueu e precisa acontecer com mais pessoas. E nós precisamos entrar nessa constante lembrança do que é o Evangelho. Nós precisamos ter essa constante lembrança de o que Jesus veio fazer no nosso meio. A agenda de Jesus, ela não era uma passeata em Jericó. A agenda de Jesus era a salvação de Zaqueu, da sua família e do impacto que aquele momento teria em toda aquela comunidade. Porque teve. Um cobrador de impostos se reconheceu como ladrão, devolveu dinheiro para pessoas que precisavam e doou parte da sua riqueza para pessoas que eram ainda pobres. Agora a pergunta que eu te faço é: o seu compromisso com Deus e até com a igreja, ele tem algum tipo de impacto que não seja em você mesmo? E a gente já está indo para o final. E eu quero contar na verdade como é que foi que eu cheguei nessa história de Zaqueu. Já está há uns meses atrás, na verdade desde que começou a pandemia, eu estava pensando em falar sobre alguns temas. Já tinha programado uns 4 temas para falar. E de umas 2 semanas para cá, eu comecei a pensar muito nesse texto de Zaqueu. E eu vou ser sincero com vocês, eu estava conversando com um amigo sobre essa história, um amigo que eu gosto muito, e ele é muito inteligente, e eu ficava o tempo todo tentando, falar, cara, como será que eu posso tornar essa história de Zaqueu meio complexa, assim? Como que eu posso sair do óbvio? Como será que eu posso fazer alguma conexão doida com a história de Zaqueu para não se tornar mais um texto simples ou algo muito simples de falar? Mas, cara, no final eu percebi que o que a gente precisa muitas vezes é do simples. Porque o Evangelho, ele é puro e simples. É subir na minha árvore e pedir desesperadamente para que Jesus me encontre no meu pecado. Porque é assim que eu vou ter a minha vida transformada. Porque o Evangelho é sobre receber, é sobre restaurar o nosso propósito, devolver e partilhar daquilo que recebi. Porque Zaqueu, o nome dele era puro e reto. E a identidade dele só foi restaurada quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Até então ele estava vivendo algo que não era para ser quem ele era. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus olha para Zaqueu, a vida dele volta a ter sentido de novo. E nessa noite, eu quero falar com você, se você talvez entrou nesse lugar e você se sente como Zaqueu. Você sabe que existe algo na sua alma, uma busca na sua alma, e você ainda não encontrou o que você precisa. Talvez você tenha bens, talvez você tenha posse, talvez você esteja cursando a faculdade dos seus sonhos,
Talvez você esteja no emprego dos seus sonhos, talvez você casou com a pessoa dos seus sonhos, mas você sabe que ainda te falta algo. Eu quero dizer que se você está em cima de uma árvore, Jesus quer olhar para você essa noite. E Ele quer se hospedar na sua casa, Ele quer transformar a sua vida, a vida da sua família e de todas as pessoas que estão em volta de você. E eu também quero falar com você que talvez esteja meio entediado dessa agenda de Deus com a salvação e com a pregação do Evangelho das Boas Novas. Sinceramente, você precisa revisitar o seu coração, revisitar os Evangelhos e ver se o Jesus que você diz que você serve é o mesmo Jesus que está aqui na Bíblia. Porque muitas vezes a gente molda Jesus a respeito daquilo que a gente quer e a gente para de seguir o Jesus dos Evangelhos. E aquelas pessoas que estavam protestando contra a agenda de Cristo, talvez elas estavam assim, achando que o pecado de Zaqueu não feria só o bolso delas, mas o pecado de Zaqueu feria também a santidade delas e Jesus estava sendo parte disso. Eu quero propor um exercício essa noite muito simples. Assim como essa história é simples, eu quero que a gente faça uma coisa bem simples aqui. Vou chamar meu amigo Gustavo. A gente vai cantar um refrão de uma música. E ela é uma música para a gente lembrar desse Deus que a gente segue. Meu amigo Mateus também, desculpa. É uma música que fala sobre esse Deus, as promessas que Ele fez lá para Abraão. Essas promessas se cumprem. Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Ele fala que da raiz de Davi brotará renovo, e naquele dia Zaqueu encontrou renovo. Ele encontrou renovo e Ele quer que nós encontremos renovo também. Então, mesmo que você esteja numa dessas duas situações, isso, pode ser aqui. Eu quero que você pense, quero que você reflita nesse momento, enquanto a gente canta essa música. Para ser bem simples mesmo, a gente vai sentar aqui na beiradinha com vocês. Eu vou tentar cantar também. Amém. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Mas eu também lembrei de uma outra coisa ao ler essa história de Zaqueu. E é muito interessante porque no capítulo 18, Jesus ele se encontra com as crianças e ele fala: deixem vir a mim as crianças, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. As pessoas achavam que aquelas crianças estavam atrapalhando Jesus de alguma forma. Ele falou: não, essas crianças são a exemplificação do reino dos céus. E aí eu lembrei, cara, por que será que a história de Zaqueu ela é tão mais contada para crianças do que para adultos? Será que a gente não precisa se relembrar dessa história o mesmo tanto que as crianças? Porque eu conheci a história de Zaqueu quando eu era bem pequenininho, bem criancinha, e eu não lembro de ouvir recentemente algo adulto, ou eu mesmo me lembrar dessa história. Mas como eu falei, eu acho que o Evangelho ele é uma grande lembrança. E para finalizar mesmo, quero contar uma história, e a gente vai cantar uma música e depois eu vou te fazer um convite. E foi no aniversário de 3 anos da minha sobrinha, a Juju. Ela estava num escorregador daqueles infláveis, só que não estava escorregando muito bem. Aí a gente pegou algumas fronhas para as crianças conseguirem escorregar. Todas as fronhas eram dela, porque estava na casa dela. E aí a Juju estava com uma amiga dela, e elas estavam com 2 fronhas, e a amiga falou assim: eu quero descer com essa fronha. A fronha que estava na mão da Juju. Só que aquela fronha era da Juju, e a Juju queria descer com ela. Mas a menininha falou assim: eu só vou descer se for com essa fronha. Aí a Juju foi lá, pegou a fronha dela e trocou com a amiguinha. Porque para a Juju era mais importante descer com a amiguinha dela do que ter a fronha que ela queria. E sabe, eu acho que talvez de toda essa história a gente precisa ser mais como criança, de entender a simplicidade e a pureza que há no Evangelho, da mensagem de salvação dos perdidos, de compartilhar aquilo que um dia a gente recebeu e de, se for preciso, subir em árvores, galhos, para ter a nossa vida transformada. Eu queria que a gente cantasse para essa música que eu não sei quantos conhecem, mas também vai ter a letra, que é um relato de uma criança falando com Deus. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. Esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me dê medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto,
eu queria fazer um convite. Se você é uma pessoa que chegou aqui essa noite e você se identificou com a história de Zaqueu, talvez você nunca tinha conhecido, nunca tinha ouvido falar desse Jesus, esse Deus que se fez homem e transformou e transforma a vida das pessoas. Talvez você está em busca de significação de algo para a sua vida e você está cansado de subir de árvore em árvore, de ir em lugar, de não parar em lugar nenhum, porque você não aguenta mais. Você precisa encontrar uma resposta para essa sede que há no seu coração. Mas eu quero te dizer que essa noite você chegou na figueira e Jesus está olhando para você. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar você numa nova pessoa, Ele quer te restaurar a sua identidade de filho de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se sim, levante uma das suas mãos. Tem alguém aqui que gostaria de ter a sua vida transformada por Jesus? Tem lá no fundo? Não consigo enxergar. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de, nessa noite, parar de pular de árvore em árvore e ter sua casa, sua vida transformada? Não? Amém? Você que levantou sua mão, você pode vir aqui na frente, a gente vai orar à distância, mas eu gostaria muito de orar com você, gostaria muito de te conhecer, de te falar sobre esse Deus. Pode vir alguém, mesmo à distância, junto com ela? Obrigado. Eu vou fazer uma oração, eu gostaria que você repetisse comigo. Pessoal, vamos ficar em pé, vamos juntos fazer essa oração, agradecendo a Deus por essa vida, por essa noite, porque a gente está comprometido com o que Jesus se compromete. Então, você pode repetir comigo, tá? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque nessa noite o Senhor olhou para mim. Eu reconheço que sou pecadora, mas peço que o Senhor entre na minha vida como meu Salvador e mude a minha história. Muito obrigado por me encontrar. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?